Jesus disse a Pedro, Simão: Pedro, sobre ti edificarei minha igreja. E essa passagem rendeu inúmeras interpretações, especificamente a que a gente considera de que a igreja foi formalizada, pelo Império Romano séculos depois. Mas o nosso ponto de vista é outro. É de que todos somos ONGs. E a primeira obra feita por Pedro, junto com alguns outros discípulos, João, Bartolomeu, Tiago, filho de Zebedeu, entre alguns outros, foi criar a Casa do Caminho. Essa primeira igreja de eclesia, quer dizer, encontro. Então, a igreja de Jesus proposta foi esse agrupamento dessas almas generosas, porém ainda rudes, na labuta do seu próprio íntimo, da sua reforma íntima, em um trabalho assistencial, onde levariam pão e a palavra às pessoas que mais precisavam, marginalizadas. Criaram a Casa do Caminho. E Humberto de Campos, para o Chico Xavier, tem uma obra que comenta isso, e entre diversas outras obras espíritas que tem ali pinceladas dessa, inclusive Paulo Estevão, a grande obra de Emmanuel, também a obra de Ernesto Renan, Os Apóstolos, cita de como eram esses primeiros anos, dessa vida em conjunto, voltada ao próximo. E essa primeira igreja, essa primeira ONG, a primeira casa de assistência, onde cada um de nós evolui, trabalhando a nossa reforma íntima, na convivência, no contato com os outros. Isso é incrível. Por isso que nós estamos provocando aqui que todos somos ONGs nesse sentido. Claro que o primeiro poder público, são os governos, necessários para organizar, dar ordem, dar progresso, garantir o progresso, e a legislação, que dá direito às pessoas, que dá deveres às pessoas, para que a nossa convivência flua de maneira que a nossa liberdade não interfira na do outro, e de cada um cumprindo a sua cota, a sua missão particular. Na somatória nós temos a evolução social como meta de chegada, como objetivo de chegada. O segundo setor, o setor privado, o mercado, representado pelo trabalho, as oportunidades de emprego e renda, onde também nós evoluímos e muito, diante do nosso suor, diante das dificuldades que vão sendo superadas, em atender às necessidades humanas, mediante o trabalho, as inúmeras empresas. Cada um de nós é uma empresa, é um empreendimento, que visa um objetivo de chegada, que é a própria evolução. E o terceiro setor são as ONGs. Essa é a classificação tradicional, mas a provocação aqui é que todos somos pessoas, e nesse sentido todos somos ONGs, cada um de nós fazendo a nossa parte. Então Jesus, quando disse: Pedro, sobre ti edificarei minha igreja, e assim que ele se foi, Pedro reúne numa casa simples, próximo a Jerusalém, esses jovens, e junto com ele teceram a chamada Casa do Caminho, criaram a Casa do Caminho, que nós consideramos a primeira organização social existente. E o objetivo é atender essas pessoas marginalizadas, sofredoras, escanteadas pela sociedade, órfãos, e todos ali tinham o seu papel. Haviam também algumas dificuldades, Alguns, depois, trabalhadores dessa casa, estavam incomodados com o aspecto somente assistencial, e a palavra de Jesus, a própria versão que era oral, do Evangelho, que ainda não existia ele formal, havia ali pouca informação escrita nesse começo, A informação toda era de memória, era oral, portanto, se incomodavam de não estarem fazendo essa parte litúrgica, ainda que não houvesse nenhuma liturgia, nenhuma formalidade, mas a parte de passar a mensagem, consoladora, e não só o pão, dá também a palavra. Assim, pois, depois de algumas discussões, criaram um anexo à casa, Então, num momento, as mulheres atendiam aos doentes com as plantas, que curam, com o seu carinho, Os homens trabalhavam, e esse também é um outro aspecto, pois que Paulo, quando passou por lá, deu essa recomendação de que o trabalho cooperativo gera a renda, o sustento que a casa precisava. Então era, portanto, não só viver de doações, mas sim que eles fizessem a parte deles. Assim, todos trabalhavam e cooperavam para a paz. Isso é incrível, que demonstra aí que todos somos ONGs
e podemos viver e não depender somente da bondade alheia, da doação alheia, muito menos da doação de governo para que uma obra social possa existir. Nós devemos dar a nossa cota, fazer a nossa parte, trabalhar em conjunto, dar uma espécie de dízimo nesse sentido, não este interpretado pelas inúmeras igrejas protestantes, né, de que dá 10% da renda, mas sim o trabalho visando a renda, visa ela quase que integralmente dar esse destino de atender as pessoas. Eles mergulhavam, né, nesse carinho, nessa solidariedade, né, muito inspirados ainda pela palavra do Mestre que havia partido há poucos anos. Eros Renan, da Obra dos Apóstolos, disse que esses 3 primeiros anos eram de muita lembrança do Cristo. A paz invadia os corações, na medida que eles atendiam as pessoas nas suas necessidades físicas e também atendiam especialmente nas suas necessidades de consolo, né? Fazendo entender e repetindo as palavras do Mestre que a felicidade não é deste mundo e que há um mundo outro que nos espera, na verdade, da onde viemos, que é um mundo maior, cujas luzes são muito maiores do que as que nós encontramos aqui na Terra. Portanto, lá é a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus, entendendo esse universo infinito que é representado pela vida em comunidade, né? A vida buscando atender o outro. Então, cada um com o seu trabalho, com a sua renda, cada um com a sua evolução individual, a sua reforma íntima, mas no conjunto, na coletividade, né? Na cooperação, na colaboração, no labor em conjunto, todos visavam o bem comum. Por isso, estamos provocando que todos somos ONGs, baseados nessas mensagens de Chico Xavier, no Evangelho de Jesus, na obra de Renan. Nós vamos entendendo o quanto deve ter sido maravilhoso aquele começo. E ele mesmo disse, né? Raramente nós encontraremos na Terra, diz ele, aquele ambiente inicial dessa igreja primitiva, né? Essa igreja cristã que nada mais é do que o conjunto de pessoas focado em evoluir elas mesmas, por elas mesmas, atendendo e distribuindo sua renda, seu tempo, seu coração, seu trabalho, suas mãos, para aqueles que mais precisam. Assim, pois, quando nós entendemos, enquanto sociedade, a importância de termos bons governos para que dê solidez ao processo evolutivo de toda a sociedade, para entender que o mercado e suas regras mais éticas, né, a fim de que ninguém possa passar o outro para trás, produtos que atentem contra a natureza, contra a própria saúde, né, buscando o lucro justo na mesma medida em que se busca a solução para os dramas humanos e que ninguém fique à margem do processo, do trabalho, do conhecimento, do crescimento pessoal, né, e profissional. Assim, este grande terceiro setor engloba todos os outros setores, porque todos somos pessoas. Pedro, sobre ti edificarei minha igreja. E a igreja, fundamentada, representada pela Casa do Caminho, era um conjunto de pessoas que viam nos irmãos mais sofredores a oportunidade de aprender a amar, de aprender a ajudar e superar as adversidades, as dificuldades. Assim, nesse processo, elas próprias, elas mesmas, iriam evoluindo, dando reforma a seu homem, chamado homem velho, né? Aqueles rompantes, aquelas monoideias que nós ainda temos, as nossas viciações, né? As nossas dificuldades de vencer o materialismo, os nossos desejos, as nossas paixões vão sendo deixadas de lado, né? Vão sendo transformadas, né? Alteradas por este novo mundo que se apresenta quando nós enxergamos no outro a oportunidade de aprender a amar. E essa oportunidade de aprender a amar é graças ao outro, até o sofrimento do outro, né? Que quando nos olha com compaixão, com pedido de socorro, nos é uma grande oportunidade de nós exercermos aí essa primeira eclesia, esse primeiro encontro, onde 2 ou mais estiverem juntos em meu nome, diz Jesus, eu lá estarei. Então essa é a proposta de entendermos que todos somos ONGs. Tem trabalho que não visa o lucro, porque isso há o mercado para fazer a sua parte. Um trabalho que não visa impor legislações, regras, isso o governo faz a sua parte. No trabalho que há o amor pleno, o amor puro para consigo mesmo, para com os outros, por medida conseguinte, por consequência, né? Amar é um processo, amar é um aprendizado, e a consequência disso é a nossa própria iluminação.
A compreensão de que somos co-criadores do mundo. Estamos aqui para co-criar com nosso Pai, a nossa Mãe, a quem chamamos de Deus.